Paz do Senhor, meus irmãos. Como nós todos já sabemos, as lições da EBD vão ser passadas por live ou por vídeos de gravação. Eu optei por passar por uma gravação, por um vídeo para vocês. Vou postar no WhatsApp, se for postado no Facebook ou no Instagram, tranquilo. Nós vamos hoje falar a respeito da lição 12, dia 22/3/20, o Código de Ética de Jesus. O texto do dia: portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Síntese: ser cristão é assumir a radicalidade do discurso de Jesus para si em primeiro lugar. Nós temos o texto bíblico. O texto bíblico é meio comprido e eu vou ter que resumir muito essa lição, que eu fiz um vídeo ontem de 40 minutos, só que eu não consegui postar. Então eu vou simplificar ela de uma forma breve, simples, para vocês entenderem e não tomar muito tempo. Eu já vou ir nos tópicos que eu tenho algo a dizer. A introdução é um consenso entre os especialistas que temos em Mateus 5, 6 e 7, o cerne da mensagem de Jesus à humanidade. O Sermão da Montanha pode ser definido como a síntese da teologia prática cristã. De modo absolutamente claro, Jesus aborda as mais diversas questões que dizem respeito ao nosso viver cotidiano. Felicidade, testemunho, questão, disciplinas espirituais, relação, graça e lei são algumas das temáticas discutidas pelo Mestre nessas espetaculares linhas. Nós vamos ver que Jesus, depois que ele se batiza no Rio Jordão por João Batista, ele inicia o seu ministério, um ministério de cura, um ministério de sinais e prodígios, perdoando pecados, pregando e ensinando. Aqui nós vamos ver que logo no início do seu ministério, ele faz uma das maiores pregações, um dos maiores dos seus sermãos, o Sermão da Bem-aventurança, ou também conhecido como Sermão da Montanha. Um sermão de aproximadamente 12 horas de pregação. E nessa pregação Jesus vai falar a respeito de como um cristão deve ser, como um cristão deve agir, tratando na questão da ética e da moral. Sempre quando alguém vem me perguntar como ler a Bíblia, onde iniciar, eu sempre recomendo para iniciantes ler o capítulo 5, 6 e 7. Eu mesmo até hoje gosto de dar umas lidas para rever os ensinamentos da pregação de Jesus, onde ele ensina coisas muito valorosas. Ele fala sobre perdoar o seu irmão, como nós fazemos para entrar no reino do céu. Fala como nós devemos orar, jejuar, fazer atos de misericórdia. Fala um monte de assunto que nós precisamos usar no nosso dia cotidiano. E é muito importante, irmão, porque aqui do primeiro tópico e o subtópico, que fala sobre esmola, oração e jejum, nossa vida devocional é para Deus. Em seu celebre Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, Jesus dedica um considerável tempo para discutir as questões da prática devocionais cotidianas, oração, jejum e as obras de generosidade. Jesus ele vai nos falar a respeito daquilo que nós não podemos deixar faltar na nossa vida, que é a oração, o jejum
e a nossos atos de misericórdia, generosidade. Ali ele vai nos ensinar como nós devemos fazer. Logo abaixo nós vamos ver que diz aqui: você ora com que objetivo? Ao jejuar, você espera o quê? A generosidade que você pratica tem qual intenção? A resposta das 3 perguntas precisa ser exclusivamente única: a glória de Deus. Toda prática devocional que não atinja este objetivo é em vão. Nós sempre temos que entender e nos conscientizar que através da nossa oração, do nosso jejum, de tudo que nós fizemos de ajuda para alguém, tem que ser para a honra e a glória do Senhor. Eu te pergunto, para que você ora? Para que você pede poder, dons, talentos, frutos? Para que você pede um carro, uma casa? É para se vangloriar ou é para você levar as pessoas a ver Deus na sua vida e glorificá-lo a Ele? Em 1 Coríntios 10:31, o apóstolo Paulo vai dizer: quer comer, quer beber, tudo seja para a glória de Deus. Tudo que nós formos fazer na nossa vida, por mais simples que seja, tem que ser para glorificar a Deus. Por isso que o apóstolo usa a água e a comida para usar de exemplo, coisas simples e comuns para nós. Ele está querendo dizer, por mais simples que seja, as pessoas têm que ver Deus em você para eles glorificarem a Ele. Então, tudo que nós devemos, tudo que nós fizemos, tanto a oração, o jejum, atos de misericórdia, tem que ser para a glória de Deus. Orações, sacrifícios e generosidade não devem ser praticadas como se fossem moedas de troca. Isto é um instrumento ou argumentos para negociar com Deus bênção, perdões e milagre. Nós não podemos usar a oração, o jejum e a ajuda que nós fizemos ao nosso próximo como trocadilho com Deus, porque não é esta a intenção dessas 3 coisas. Nós vamos ver que cada uma delas tem um objetivo, mas não é trocar algo com Deus. Nós vamos ver que a oração é algo que nós temos que ter na nossa vida cotidiana, porque os salmistas, eles orientaram a oração. Os profetas orientaram, Jesus orientou, Jesus orou. A igreja primitiva apostólica, ela orou e incentivou as pessoas a orar. Então, nós devemos orar para quê? Não para ter algo de troca. Nós não devemos se sacrificar na oração para querer algo em troca com Deus. Nós não devemos jejuar com algo em troca e nem fazer algo para alguém em algo em troca. Porque a oração nós oramos para que nós venhamos encaixar o nosso pensamento com o propósito de Deus. Porque o coração de Deus não muda. O que muda é o nosso coração quando nós oramos. Quando nós oramos, nós entendemos o que Deus tem para nós. Então nós temos o conforto e o consolo para ficar tranquilos. O jejum é algo para nós matarmos a nossa carne, nos mostrar pequenos e vulneráveis e ter mais intimidade com Deus. Já os atos de misericórdia vai nos dizer que não pode ser instrumento de vanglória, mas um ato de justiça para com os vulneráveis e para louvor do Altíssimo. Isso tem que ser feito para a glória de Deus. Se você for fazer algo, abençoar alguém, dar um valor a alguém, um cesto básico, qualquer tipo de coisa, tem que ser para a glória de Deus em secreto. O segredo
a senha para nós termos a recompensa de Deus é o secreto. Jesus diz: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta em secreto. Quando jejuar, que ninguém precisa ficar sabendo, lava o rosto, unge o rosto, e ninguém precisa ficar sabendo, não precisa fazer cara que está com fome, não precisa mostrar às pessoas que você está jejuando. A mesma coisa quando nós for fazer algo para alguém, nós não podemos estar mostrando para as pessoas, como hoje nós vimos que geralmente as pessoas usam as datas como Natal, Páscoa, Dia das Crianças, enfim, para tirar fotos daquilo que eles estão fazendo, para eles se vangloriarem, porque eles vão postar nas redes sociais, as pessoas vão elogiar, então aquilo eles já estão juntando o seu tesouro e a sua glória para si mesmo. Quando a pessoa faz isso, ela não tem a recompensa de Deus, porque a Bíblia diz: aquilo que a mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, e o que a esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo. Então a senha de tudo que você for fazer é em secreto. Cuidado para não sermos enganados pela maldade do nosso próprio coração. Um dos perigos da publicidade da vida devocional é a produção de arrogância e soberba em nós mesmos, ou seja, ao invés de realizarmos algo para que o nome de Jesus seja bendito, somos tentados a agir para massagear nosso próprio coração ao mal. Jeremias 17:9. Uma coisa que nós temos que cuidar é que quando nós começarmos a ter uma vida devota, mais consagrada a Deus, nós nunca se achar superior a alguém. Não é porque você ora mais que eu, você jejua mais que o teu irmão, que você é maior que ele. Nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje nós vamos ver muitas pessoas que, porque acham que usam um certo tipo de roupa, oram mais, vão ao monte, são mais santos do que os outros. E a Bíblia é clara em nos mostrar que o maior é o menor é o maior. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Aqueles que são os que não são, os que não são os que são. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Não é porque você leva uma vida santa e digna na presença de Deus que você não vai andar junto com os irmãos, você não vai andar junto e no meio da igreja, porque o salmista vai nos dizer no Salmo 133: quão bom e suave é que os irmãos vivam em união, não em discussão. Então, irmãos, nós vamos ver também como base que Jesus foi 100% homem e 100% Deus, duas naturezas juntas. Nós vamos ver que ele, mesmo sendo Deus, orava, jejuava como ninguém. Ele andava no meio dos pecadores, no meio dos escarnecedores, junto dos ímpios, para que o nome de Deus e o seu nome fosse glorificado. Então, tudo que você fazer através da sua oração, da sua devoção, da sua bondade ao teu próximo, tem que levar as pessoas a glorificarem a Deus e não querer se apartar das pessoas porque você está se colocando mais na brecha. Aqui nós vamos ver um próximo subtópico: os riscos da espetacularização da fé. Um terceiro e último risco de estabelecer vivências espirituais como práticas públicas é aquilo que se pode definir como espetacularização da fé. Igrejas, shoppings, pregadores, coach, pseudomilagres por meio de técnicas de manipulação de massas, etc.
Tudo isso atrai pessoas, produz uma lógica de resultados financeiros e sucessos, porém não glorifica o nome de Jesus. Outra coisa que nós devemos cuidar é o lugar em que nós estamos indo, o lugar em que nós estamos frequentando, porque todos os lugares que está o nome de Jesus, nem todos os lugares que está o nome de Jesus, ele está neste lugar. Nós vamos ver que hoje, nos dias modernos, as pessoas estão fazendo estratégias que saem fora da base bíblica para trazer multidões, e realmente isso tem resposta. Nós vamos ver que isso tem resultado e realmente traz pessoas, traz muito povo àquele lugar. Porém, as práticas deles não condiz com o que a palavra de Deus nos orienta. Nós vamos ver no capítulo 2 de Atos, do 42 ao 47, como a igreja apostólica primitiva crescia. A Bíblia diz que eles prevaleciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na oração e na palavra. Eles vendiam os seus bens para dividir com quem não tinha. E diz o versículo 47 que Deus mandava aqueles a qual era para ser salvo. Então não tem muita estratégia, não tem muito show, não é muita luz. Para uma igreja realmente crescer, para trazer um avivamento, é oração, jejum, palavra e obediência. Hoje, infelizmente, nós estamos vivendo em um meio de muitas igrejas que estão banalizando com o meio protestante, porque é músicas que não se condiz com a palavra de Deus, é atitudes, forma deles cultuar que não condiz com a palavra de Deus. Funk gospel, baladas gospel, isso certamente Deus não está neste lugar. Então tome cuidado para que aonde você for, realmente o Senhor está ali para receber o teu louvor e a tua adoração. No tópico 2, o tesouro no céu. Já quero ir aqui no tópico 2, onde diz: onde juntar tesouros. Vamos ver na Bíblia Sagrada aonde que Jesus recomenda para nós juntarmos tesouro. Nós vamos ver que no mesmo sermão que ele prega sobre o assunto que nós estamos falando, no mesmo contexto, ele nos diz: não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou ao dinheiro. Vamos ver que Jesus vai nos recomendar juntar o tesouro do céu, aonde a traça e nem a ferrugem vão destruir e nem o ladrão vai roubar. Mas como que nós juntamos o tesouro no céu? Através do dízimo? Através da oferta? Depositar aqui e receber lá? Não, mas é através da nossa obediência na palavra de Deus.
é através da nossa oração, é através do nosso jejum, da nossa vida devota a Ele, é através principalmente dos nossos atos de generosidade, atos de misericórdia, quando nós ajudamos alguém. Certamente nós vamos colher aquilo que nós plantamos aqui nessa terra, mas também nós estamos guardando um tesouro eterno no céu, onde nada vai nos roubar e nos tirar. Então que você venha guardar o tesouro no céu e não aqui nessa terra, porque o seu carro, o meu carro, a tua casa, a minha casa, um dia vão se destruir e vão se acabar. Mas aquilo que você fazer e juntar no céu, lá ninguém vai te tirar, lá a ferrugem não vai enferrujar, ladrão não vai roubar. Venha procurar fazer a vontade de Deus, obedecer, viver uma vida digna na presença do Senhor, porque assim você vai estar juntando um tesouro no céu. Existe, vamos ver aqui no tópico 2, existe, conforme as palavras de Jesus, duas possibilidades de valorizar aquilo que temos, tratando tudo com resultado exclusivo do esforço, dedicação e mérito humano, ou com consequência da infinita e merecida e bondosa graça de Deus. Nós vamos ver que tem duas formas de nós valorizar aquilo que nós temos. Nós vamos ver que as pessoas geralmente atribuem aquilo que elas têm com o seu mérito, com a sua força. Só que também tem aqueles que entendem que tudo que nós temos, tudo que veio e chegou até nós é da parte de Deus, pois a própria palavra de Deus vai dizer em Tiago, capítulo 1, e versículo 17, que toda dádiva, todo dom vem do alto, do Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e descem do Pai da luz. Então, é isso que nós precisamos entender, que tudo que nós temos, tudo que vem até nós é dádiva, é bênção de Deus. A tua família, o teu filho, o teu dom que Deus te confiou veio de Deus. Você trabalha, você ganha um salário e você adquire. Só que se você não ter saúde, você não trabalha. Se você não trabalha, você não tem salário. E se você não tem salário, você não adquire. E a Bíblia nos diz que é o Deus que nos dá o fôlego, nos dá o ânimo, nos dá a saúde. Se nós for botar pano de fundo, o princípio de tudo, Deus está atrás de todas as coisas. Por isso que nós temos que ser gratos a Ele. Em 1 ou 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, se não me falha a memória, diz: em tudo dai graças a Deus, porque esta é a vontade dele através de Jesus Cristo. Tudo nós temos que agradecer, tudo nós temos que dar graças ao Pai, porque se nós temos, se veio até nós, se nós adquirimos, foi porque Ele nos ajudou, foi porque Ele nos abençoou. Então, irmãos, que nós venhamos juntar o tesouro no céu, que nós venhamos preocupar com as coisas celestiais, porque quando nós nos preocupamos com as coisas celestiais, consequentemente as coisas do mundo, as bênçãos do mundo, as dádivas de Deus vêm até nós. Quando nós fizemos ao contrário, não dá certo.
quando nós corremos atrás das coisas do mundo, as coisas de Deus não vêm atrás de nós. Mas quando nós corremos atrás das coisas de Deus, as coisas do mundo nos perseguem e nós somos abençoados. Irmão, esta é a lição de hoje. Que Deus abençoe vocês, que nós venhamos ter uma vida devota com Deus, que nós venhamos ter uma vida de consagração, que nós venhamos tudo que for fazer para a glória do Senhor, e que principalmente nós tenhamos o foco no céu, para que nós venhamos guardar e já juntar o tesouro aonde o ladrão, a ferrugem e a traça irá destruir e roubar. Deus abençoe, fique com Deus. Grande abraço a todos.